Oba! O vídeo de hoje é ideal para quem não tem muito espaço para cultivar as plantas em casa ou para quem tem espaço, mas está sempre em busca de um jeito bonito de colocar as plantas em casa. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer um suporte para as plantas. Ele é fácil, rápido e é baratinho. E assim a gente consegue colocar várias plantas no mesmo suporte, otimizando o espaço e criando uma peça decorativa. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo plantas desde criancinha e profissionalmente já há muitos anos. E eu adoro compartilhar com vocês o cultivo das minhas plantas e jeitos criativos de decorar utilizando as plantas. Para fazer esse suporte, a gente vai precisar de um vaso. Eu sugiro que seja de barro ou de cimento, porque são peças mais pesadas. E como o nosso suporte vai ficar alto, vai ficar grande, o peso do vaso vai ajudar na estabilidade. E aí você pode escolher o modelo da sua preferência, pode optar em pintar ou deixar ele na cor crua mesmo, aí você escolhe. A gente também vai precisar de um cano de PVC, esse meu tem 10 centímetros de diâmetro e é preciso que ele seja um cano grande pelo mesmo motivo, vai ficar um suporte pesado e esse cano tem que dar sustentação para as nossas plantas. Em relação à altura, esse daqui tem 1,10 m, mas aí você tem que pensar que ele fique proporcional para o vaso que você escolher. Ele vai ficar 1/3 dentro do vaso, e aí você pensa que ele fique com essa altura proporcional, nada muito exagerada, por conta da estabilidade. Então o meu vaso tem 30 centímetros e o meu cano de PVC tem 1,10 m. A gente vai precisar de musgo verde, encontra facilmente em floriculturas ou em lojas de artesanato. E é com esse musgo que a gente vai revestir o cano de PVC. Então ele vai dar um aspecto mais bonito, mais natural ao cano, mas ele também vai ajudar para quem for cultivar orquídeas. Eu vou fazer suporte para colocar orquídeas. Então o musgo ele vai ajudar a criar um ambiente mais favorável para o enraizamento e depois para o cultivo das orquídeas. Mas eu também separei fibra de palmeira. Eu tenho um pé de palmeira leque em casa e essa fibra se forma no tronco da planta, então é fácil para a gente retirar, não prejudica a planta e ela, por ter pedaços maiores, fica até mais fácil para a gente revestir o cano de PVC. A gente também vai precisar de pedra brita, que a gente vai colocar ao redor do cano e dentro do cano para dar sustentação. Se você for fazer um suporte muito grande, muito pesado, eu sugiro que você faça inclusive um pouco de cimento para colocar dentro do vaso ao invés da pedra brita, para ele ficar ainda mais estável. Eu também separei alguns pedaços de caco de telha, só para eu aproveitar esse material, eles também vão ficar no fundo do vaso. Para amarrar o musgo ou a fibra no cano de PVC, eu separei esse fio natural, então ele vai também ficar com um aspecto bonito, e separei cola quente. Eu vou verificar qual vai ser mais fácil aqui na utilização para revestir o cano de PVC. E eu também separei algumas orquídeas. Eu separei 10 unidades, a ideia é colocá-las intercaladas nesse suporte, mas aí a gente vai ver como é que vai ficar no final. Eu vou começar revestindo o cano de PVC, eu já marquei aqui o tamanho que vai ficar dentro do vaso, porque eu vou revestir dessa marcação para cima. O que vai ficar escondidinho dentro do vaso não tem necessidade da gente revestir. Então vou fazer aqui bem com calma e depois eu volto para te explicar um pouco mais sobre o passo a passo e se eu tive alguma dificuldade nesse processo.
prontinho e eu já vou te dar mais detalhes sobre a montagem e falar como cultivar as plantas dessa maneira. Mas antes eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e compartilha com os amigos que assim como nós amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Eu achei a montagem bem tranquila, bem rápida. O momento que é um pouquinho mais trabalhoso é para revestir o cano de PVC e eu optei em começar com a cola quente para dar uma primeira fixada. E depois que eu revesti todo o cano com a fibra de coco, eu vim amarrando. Porque como a gente vai molhar as plantas aqui, a água ao longo do tempo vai fazendo com que essa cola quente se solte. Então por isso que eu amarrei depois bem firme, passando todo o cordão por todo o cano para que a fibra fique bem firme e não se solte. Eu fiz alguns grupinhos de musgo verde porque eu queria que ficasse um aspecto bem natural, como se fosse um tronquinho de árvore. Mas eu achei a cobertura com a fibra da palmeira bem mais rápida porque já eram placas maiores. Depois disso, que eu coloquei o cano aqui dentro do vaso, eu coloquei bastante pedra para dar essa sustentação. Também eu vou colocar um pouco de pedra dentro do cano para me certificar que esse suporte fique bem firme. Lembrando que o vaso é furado para no momento da rega a água poder escorrer, não ficar água armazenada aqui dentro do vaso. Nenhuma planta iria ficar em contato, mas também a gente não quer água de maneira nenhuma armazenada dentro de um recipiente, então o vaso é furado. Depois disso, eu comecei o processo de fixar as orquídeas no meu suporte. E como todas essas orquídeas são plantas epífitas, quer dizer que na natureza elas nascem apoiadas nos troncos das árvores. Então elas não têm substrato nas suas raízes. Então essa condição aqui é muito favorável para ela. O que eu fiz foi cortar um pedacinho de fibra, da mesma fibra que eu revesti o cano de PVC, e eu fui fazendo como se fosse um apoio, para manter um pouquinho do substrato, da casquinha de árvore que ela tinha, mas também como uma forma estética. E eu utilizei o mesmo fio, que é um material natural, para fixar as orquídeas. A gente precisa deixá-las bem firmes, a planta não pode ficar bamba, mas tem que ter o bom senso também para não apertar demais as raízes da planta. Então, nesse suporte eu coloquei 11 orquídeas, 10 delas sem flor e uma delas apenas com flor para poder mostrar para vocês o resultado final do arranjo mais florido. Mas o ideal é a gente não manusear a orquídea nesse transplante quando ela está com flor. Ela pode sentir e abortar algum botãozinho ou as flores não durarem tanto. Por isso que a maioria das minhas orquídeas aqui não tem flores e só uma que eu coloquei florida para poder mostrar melhor para vocês. Sobre o cultivo, você vai posicionar o teu suporte num local que tenha a luminosidade que o tipo de planta que você vai colocar nele goste. No meu caso, como as orquídeas gostam de um ambiente com bastante claridade, recebendo um solzinho bem fraquinho do começo do dia ou do final da tarde, vai ser num local assim que eu vou posicioná-lo. Em relação à rega, como as orquídeas estão sem os vasos, estão com as raízes apoiadas aqui no suporte, o jeito mais fácil de regar é utilizando um borrifador. E aí a gente só tem que ter cuidado para regar realmente. Não pode ser uma reguinha assim só superficial e não hidratar em abundância as raízes da planta. Então, mesmo utilizando um borrifador de pressão como esse, a gente tem que regar em abundância até hidratar completamente todas as raízes da planta. E a vantagem aqui é que ela não vai segurar a água porque não tem aonde nem acumular essa água. O excesso da água vai escorrer com facilidade. Sobre a adubação, um jeito prático nesse tipo de cultivo é utilizar uma adubação foliar.
Então tem adubos que a gente já compra pronto e aqui eu vou borrifar nas folhas da minha orquídea esse adubo. Ou também, se quiser colocar o adubo bem na base aqui na planta, como ela tá nesse formatinho aqui mais protegido, o adubo vai entrando e diluindo aos poucos ali para adubar as raízes da planta. E se você cultivar outras plantas, outras folhagens nos seus vasos, aí é tranquilo, vai posicionar o adubo na base da planta igual você faz em outros tipos de cultivo. Mas é um suporte bem fácil de cultivar, não tem segredo e eu achei ele rápido, fácil de fazer e uma opção barata, porque os materiais que eu utilizei foram basicamente o vaso, o cano de PVC e o material para revestir o cano. E agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários se você gostou dessa ideia de suporte para plantas. E se você fizer aí na sua casa, me marca nas redes sociais para eu poder ver o seu projeto. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu te inspirei a fazer um suporte como esse. O link de todos os produtos que eu citei ou usei, eu vou deixar fixado aqui nos comentários para que você possa comprá-los. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!